dos empates, é necessário fazer um resgate na conjuntura, o que acontecia naquele período aqui no Acre, que era um momento de enfrentamento da UDR, né, com os trabalhadores rurais, e aí foi se criando, a partir de toda uma discussão de falar de reforma agrária, porque havia muita expulsão de companheiros da zona rural, né, dos seus locais de trabalho, dos seringais, né, porque naquela época a reserva extrativista ela não existia, e foi a partir desse movimento, né, de reflexão, de conquista, que foram sendo aprofundados, né? E a gente tinha vários companheiros, mas entre um companheiro muito especial que tinha esse dom de articular com muita gente, de pensar além do seu tempo, era o Chico Mendes. Uma pessoa que lia muito, que estudava muito e que se dedicava a pensar uma melhoria de qualidade de vida para os seus companheiros, né? Nós se juntava 15, 20, 30, 50, empate de 80 homens, entre homens e mulheres, e partia para os lugares onde os peões estavam fazendo o desmatamento, e lá mandava eles ir embora. Então esse foi o empate, né? E eles tiveram um resultado extraordinário, porque se não tivesse sido os empates, com certeza o latifúndio teria destruído essa floresta praticamente toda, estava toda dizimada hoje. Foi a resistência dos extrativistas, seringueiros, castanheiros, com as suas mulheres e os seus filhos, que fizeram com que o latifúndio recuasse. Se não tivesse sido esse instrumento, essa ação dos extrativistas através dos empates, o latifúndio teria destruído toda a nossa floresta. E hoje nós temos, inclusive, nessas áreas de resistência, nós temos a criação da reserva extrativista, que leva o nome do nosso companheiro Chico Mendes, Reserva Extrativista Chico Mendes, inclusive é onde nós estamos gravando. Foram N os resultados. A reserva foi um resultado extraordinário, a educação aqui no Seringal, ou melhor, o aprendizado de ler e escrever aqui nos seringais foi, sem dúvida nenhuma, outra ação extraordinária, trabalhado pelo nosso companheiro e os seus companheiros de luta, assim como também o envolvimento, o engajamento dessa população, que antes era considerado como praticamente nada, apesar de serem os produtores de borracha para o Brasil e o mundo, mas mesmo assim eram considerados pessoas de segunda categoria. E esse movimento nos deu a oportunidade de nós hoje sermos igual os que moram e vivem, nascem na cidade. Não há diferença. Significa dizer que foi uma construção da nossa cidadania. Tanto isso é verdade que quando nós começamos esse nosso trabalho, 98% da nossa população era analfabeta. O mesmo tanto não sabia o que era um registro civil, um título de eleitor, um CPF. Porque nascia e se criava aqui dentro dessas matas, os patrões não tinham interesse, o poder público não vinha aqui, e foi a partir desse movimento que nós conseguimos conquistar a nossa cidadania. Seringueira, seringueira, abençoada por Deus. Apesar de não ter seio, tanto leite já me deu. E eu, ingrato que sou, vou cortando ao lado seu. Perdoa, mãe generosa, por tamanha ingratidão. Se faço isso contigo, não faço de coração, mas é com as nossas vidas que nós enriquecemos muitos patrões.
fazendo umas adequações no caminhar desses empates, do primeiro para o segundo, para o terceiro. Já as mulheres iam todas na frente, com as crianças, né? Nunca houve violência do ponto de vista da polícia ou das pessoas que estavam lá para retirar, bater nas mulheres, nas crianças. Então, eles foram conseguindo fazer esse processo de mudança no caminhar da vida, da construção dos empates, né? Quando se trata, por exemplo, do empate mais simbólico, né, o último liderado pelo meu pai, eu me lembro muito das histórias, né, que eu acabei ouvindo sobre a participação efetiva e determinante das mulheres nesse último empate. Quando as professoras do Projeto Seringueiro da Escola Esperança do Povo 1, né, que fica lá no Cachoeira, decidiram, né, participar desse empate que já durava, né, muitos dias. Era um empate que era contra a entrada do Darli, o assassinato do meu pai, né, que comprou terra lá no Cachoeira e ia desmatar. Então muita gente, inclusive muita gente da minha família que mora até hoje, né, seriam expulsas. E esse empate, ele foi também o mais duradouro da história. Então, essas professoras se organizaram, disseram não, a gente vai participar, né? Vamos levar também as crianças da escola. Esse empate, ele foi decisivo. Essa participação das mulheres e professoras foi decisivo porque elas, né, tiveram uma estratégia que foi assim, muito habilidosa, né? Que já lá no lugar que seria desmatado, com a polícia presente para proteger o desmatamento, né, elas decidiram cantar o hino nacional, porque elas sabiam, né, que ao cantar o hino nacional, a polícia deveria ficar em posição de sentido, e isso com certeza acalmou os ânimos, né, do comando lá do pelotão, que acabou chamando meu pai e algumas lideranças lá do movimento para conversar. Eu acho que isso aconteceu muito, né, por conta dessa estratégia que as mulheres tiveram, e eu tenho certeza que ali foi evitado um cenário de violência. Eu sempre falo que as pessoas me perguntam, você participou de algum empate? Eu digo que sim, né? Porque um movimento desse precisa de muita gente fazendo muitas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa que atuei aqui na universidade, como estudante, com os professores, né? Nossa, muita gente das universidades que o Chico visitava e que eles também vinham, né? Então, esse era um movimento de muita gente. E muito, muito importante foi as articulações fora do Brasil, para que esse movimento tivesse força. Imagina, 300 pessoas se alimentando durante 30 dias, né? E infraestrutura e apoio, gente fica doente, enfim. Nada é impossível quando se quer fazer, quando se tem organização. E o Chico sempre falava uma coisa que era muito legal. Todas as reuniões ele falava que a nossa vitória depende da nossa disciplina, da nossa organização. Então eu participei de todos esses empates, né? Apoiando aqui em Rio Branco, apoiando em Chapuri, né? Fazendo articulações para que a gente pudesse fazer desse movimento um movimento vitorioso. Hoje, com 79 anos, dentro dos 80 anos, eu continuo fazendo o mesmo trabalho que eu iniciei aos meus 35 anos, quando me juntei com o Chico Mendes para trabalhar junto com ele e os outros companheiros. Os dias atuais eu continuo esperançoso de ainda fazer algo em defesa dessa questão ambiental, porque eu vejo que não é uma questão só minha, mas é uma questão da humanidade para salvar o planeta. Na medida com que vai perdendo a floresta, sem dúvida nenhuma, o solo vai ficando exposto à luz do sol e vai havendo um maior aquecimento. Eu estou aqui há 44 anos, até 42 anos eu não sabia o que era falta d'água na minha vertente. E os dias atuais eu estou sofrendo, estou com 2 anos que eu estou sofrendo com falta d'água.
eu fico pensando que, para além do DNA, do sangue que corre nas minhas veias, de ser filha de Chico, eu sou uma pessoa nascida na Amazônia, uma mulher nascida na Amazônia, mas acima de tudo, nascida nesse mundo. A Amazônia tem um serviço, né, essencial para a manutenção do nosso planeta. E não enxergar isso, na verdade, é não entender o nosso papel, né, aqui nesse lugar. Quando a gente vê que a Amazônia é esse patrimônio incrível, né, que ela compõe a maior parte do Brasil, né, mas que ela é gigantesca, ela produz, né, água, ela produz, ela é responsável pela produção de alimentos, né, pelas chuvas que caem no sul, no sudeste, na América do Sul. Então, ela é importante para o planeta. Eu lembro que tem uma frase do meu pai que ele fala assim, né? No começo eu pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois eu pensei que estivesse lutando pela Amazônia. E agora eu percebo que eu luto pela humanidade. Porque é isso, né? A Amazônia, esse bioma que presta serviços ecossistêmicos e que influencia em todo o planeta. Então, as ações que a gente faz aqui, elas são locais, mas elas têm um impacto que é global. Então, quando a gente luta para a preservação da Amazônia, quando a gente luta, né, para a defesa dos territórios e dos povos que estão nesses territórios, né, que são populações tradicionais extrativistas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né, todas as populações que compõem esse lugar e que têm um papel primordial na manutenção desse espaço, né? A gente está falando sobre como que essas populações, elas também trabalham para proteger todo o planeta, para defender todo o planeta, né? Porque quando o ar que a gente respira, o oxigênio que a gente respira é um só, né? A gente está todo mundo no mesmo planeta, a gente está todo mundo nesse mesmo barco. Os companheiros do meu pai contam que dos mais de 50 empates que participaram, né, cerca de 1,5 milhão de floresta foi mantido em pé. Os empates, eles foram e continuam sendo importantes e eles se atualizam. Hoje eu acho que a gente tem várias formas de fazer empate. Aprendendo com tudo que o meu pai deixou, eu acredito muito que através das alianças, através do trabalho, da luta coletiva, né, é possível a gente mantendo esse empate vivo, né, contra o desmatamento, contra todo tipo de violação e violência aos povos da floresta e aos territórios. Mas essa foto que eu trouxe, ela é muito simbólica, porque foi quando nós começamos a entender, né, a compreender a carta que o meu pai deixou aos jovens do futuro. Então a gente segue, né, olhando para frente, trabalhando com essa geração, mas entendendo e respeitando quem veio antes. Fora que esse lugar é muito especial, a gente está lá no Cachoeira, que foi o lugar onde eu nasci, né, o lugar onde teve esse empate tão forte, tão simbólico, com a participação da mulherada e dos alunos, né? É parte de todo o legado que o pai deixa, porque também é um lugar onde está a primeira escola, né, do Cachoeira, a Esperança do Povo 1. Então, essa foto, ela me remete a muitas coisas, e todas elas, né, falando dessa potencialidade da juventude, né, desse compromisso que o comitê assume com essa juventude, sem se desconectar da história que veio antes, que nos trouxe até aqui. Chico Mendes vive, a luta continua, assim pela Amazônia de pé. Aventura de teu ganha-pão, viver naquela peleja, o balde, a estufa e o facão.